Muito bem, já estamos aqui com a arquiteta Thaís Corel, tratando de um assunto importantíssimo que é a arquitetura inclusiva, né? Fechando esse assunto para a gente hoje já passar também para outro tema. Thaís, bom dia para você. Bom dia, prazer ouvinte. Renovado. É verdade, vamos dar continuidade, Itajaí, ao Papo de Arquiteto da semana retrasada, antes do Carnaval, que nós falamos de arquitetura inclusiva. Só que foi do ponto de vista residencial, aquela arquitetura que você altera internamente a sua casa para poder receber seus avós, sogros, né, a sua família que tem a idade avançada. Hoje nós vamos falar da arquitetura inclusiva, mas uma arquitetura da cidade. Então, assim, necessariamente nós vamos falar de acessibilidade e mobilidade urbana. Então, assim, por quê? Porque essa arquitetura inclusiva, quando a gente sai da nossa casa, a cidade ela tem que estar preparada também para as pessoas da terceira idade, os idosos, também as pessoas com necessidades especiais, gestantes, entendeu? Pessoas com mobilidade, com dificuldade de mobilização, de se mobilizar temporário, que são pessoas com a perna quebrada. Então, assim, a cidade tem que estar preparada para esse tipo de pessoa, certo? Ela não pode só estar pronta para uma série de pessoas, não. A cidade é de todos. Todos têm esse direito de ir e vir. Então, assim... Tem que ser um planejamento preventivo macro, não é isso? Não, com certeza, com certeza. A cidade, ela tem que estar preparada para essas pessoas. Porque, assim, não dá para você pensar a cidade focando um grupo de pessoas. Você tem que pensar a cidade para todos. Então, uma cidade, ela não pode ter obstáculos, ela não pode ter empecilhos para que as pessoas, de um modo geral, todas as pessoas, possam se locomover, possam ir e vir. Então, assim, você sair da sua casa, ir no banco, ir numa padaria, fazer atividades até simples de dia a dia. Então, assim, a cidade tem que estar preparada para isso. E, infelizmente, essa questão de mobilidade, acessibilidade, é um problema de todas as cidades, principalmente as cidades grandes. Mas é um problema comum de todas as cidades. As cidades mais antigas, por exemplo, né, que tem uma arquitetura de uma outra época muito mais remota, também passam por esses problemas. Cidades históricas, inclusive, que existe ali aquela situação de serem tombadas pelo patrimônio público. Tudo isso tem que ser feito com muito cuidado para não ferir a legislação, mas também não deixar de atualizar e adequar o ambiente externo para a atualidade. Não, com certeza, com certeza. As cidades históricas, você tem um certo cuidado, tá? Nesse sentido, para você não prejudicar o patrimônio histórico. Agora, sim, o fato de você fazer esse tipo de melhoria e não atingindo o patrimônio, você vai fazer o quê? Você vai proporcionar que essas pessoas da terceira idade, entendeu? Que a maioria delas viajam bastante. Você tocou num ponto interessante, porque assim, não é prejudicial, muito pelo contrário. Quando você faz uma intervenção consciente, sem prejudicar o patrimônio histórico, é até algo bacana. Por quê? Porque você proporciona uma visibilidade, uma acessibilidade nesses espaços, fazendo com que esse grupo da terceira idade façam viagens para esses locais. Então, tornam-se esses locais turísticos. Então, assim, eu não vejo, sendo consciente, sendo de forma planejada, sem degradar o bem histórico, eu não vejo mal nenhum fazer esse tipo de intervenção. Claro que você não pode prejudicar o patrimônio, que o patrimônio vem em primeiro lugar. Mas, assim, você proporcionar uma acessibilidade e uma abertura para que as pessoas tenham como chegar a esse bem, não vejo maldade não, muito pelo contrário, até você criar um elemento, entendeu, de agregar valor, que é o turismo. Então, assim, não vejo nenhuma maldade, até porque esse assunto de acessibilidade, ele iniciou, Itajaí, desde a década de 80. Sim. Certo? Então, assim, é bom que as pessoas saibam, porque essa palavra acessibilidade começou a ficar batida nessa década de 80. As pessoas começaram a se despertar para isso. Onde, em 1985, foi publicada a primeira versão
da NBR 9050, que é a norma que prevê a acessibilidade em edificações e espaços públicos. E tem gente que ainda não assimilou isso muito bem. Durante o carnaval, no extremo sul, se não me engano, em Curitiba, nós tivemos uma situação na praia em que uma senhora deficiente visual estava com o seu cão-guia, ela adentrou a água e uma banhista acabou fazendo a maior confusão, se sentindo ofendida porque esta senhora estava com o seu cão que lhe é garantido por lei estar em qualquer lugar. Com certeza. E não pode se sentir ofendido. Ela porque, chamou assim, a polícia e tudo. É um espaço público, não é um espaço dela. Então, assim, quando a gente fala o ir e vir em espaços públicos, é um direito assegurado da pessoa. Então, assim, as edificações públicas têm sim que serem adaptadas para receber essas pessoas, porque são pessoas assim como eu, como você, como qualquer outro. E esse conhecimento tem que ser levado abertamente. E outra, é norma agora, entendeu? E em 2000, teve em cima, com base na NBR, de 85, que tiveram atualizações dessa NBR ao longo dos anos, mas em 2000, surgiu 2 leis federais que assegura esse ir e vir das pessoas com necessidades especiais e dos idosos. Então, assim, não é um favor. Lógico. Eu, como arquiteta, vou fazer um projeto de uma praça e vou fazer o favor de colocar rampa. Não é favor, é uma obrigação. Se a praça é um projeto público, é um espaço público, eu tenho sim que, por obrigação, colocar rampa, colocar as faixas podotáteis. Isso não pode ser tratado nem como um mérito político, e sim como uma obrigação legal. Não é um favor, não, muito boa colocação. A questão da mobilidade urbana, da acessibilidade, não é uma promessa política, não é um favor político, não deve ser visto como uma condição política. Muito pelo contrário, a questão da acessibilidade é um direito de todos, ela tem que ser assegurada. Então, assim, os espaços públicos têm sim que ter rampa, as escadas têm que ter guarda-corpo, corrimão, para as pessoas que não têm segurança nas pernas se segurar. Edificações públicas, bancos, escritórios administrativos que sejam de cunho público, eles têm sim, todos na verdade, mas assim, principalmente o público, ele tem sim que ser adaptado para receber esse tipo de pessoa. Inclusive, uma situação que não é diretamente ligada à arquitetura, mas faz parte do contexto, porque está dentro de um planejamento urbanístico, o transporte coletivo, ele também tem que ser todo voltado também para acessibilidade. Havia a legislação anterior, que, se não me engano, era 30% de uma frota que tinha que ter as rampas de acesso para cadeirantes nos ônibus. Hoje não, hoje isso já mudou. Todos os ônibus têm que ter essa rampa, porque como é que você vai prever o horário que o portador de necessidade especial estará no ponto de ônibus? Não, com certeza, só para passar aquele ônibus. Exatamente. E outra questão, assim, o que você abordou, que a moça se sentiu ofendida por causa da moça cega, ela não tinha que se sentir ofendida, muito pelo contrário. As pessoas que têm uma certa deficiência, seja temporária ou seja permanente, a outra pessoa que está vendo a sua luta não tem que se sentir ofendido, muito pelo contrário, você tem que ficar orgulhoso de uma pessoa que tem uma dificuldade, essa pessoa está vencendo essa dificuldade para estar ali no dia a dia junto com a gente. Então, assim, nós temos sim que aplaudir e proporcionar condições mínimas, entendeu? Pelo menos isso, a condição de uma rampa, porque a cadeira não pode voar e ir para o passeio, tem que ter uma rampa, tem que ter a faixa tátil, tem que ter todos os ambientes públicos não podem ter obstáculos para a pessoa não se bater. Tem vários casos, inclusive ficam passando fotos de Facebook, onde colocaram a lixeira, um orelhão, exatamente na faixa do deficiente visual. Aliás, então, assim, os orelhões já deviam estar desobstruindo as calçadas há muito tempo, né? Com certeza. Ninguém sabe quem é o responsável, ninguém viu, os orelhões vão caindo, vão servindo de acúmulo de lixo e outras coisas. Não, mas assim, existem muitas fotos até que colocam em redes sociais com essas brincadeiras, mas assim, é sério. Sim. Um profissional que faz isso, que coloca um obstáculo no caminho de uma pessoa com deficiência, tá errado. Porque assim, na faculdade mesmo, Itajaí, eu tive aula de mobilidade urbana e eu fiquei numa cadeira de rodas.
Porque assim, não adianta você só falar ou questionar, você tem que ver o que a pessoa está passando. Feche seu olho, ande na cidade, não é dentro da sua casa que você já tem a memória fotográfica, mas vá para a cidade de olho fechado, certo? Então assim, essas pessoas que têm essa dificuldade, nós temos que sim, que ajudar, mas não é como você disse, não é um favor, é uma lei, é norma, eles estão assegurados. Então assim, a arquitetura inclusiva, ela tem que ser vista com muito cuidado, porque assim, não é um favor, é um direito que as pessoas têm de ir e vir, certo? Muito bem, esse é um assunto bastante vasto, bastante denso, e com certeza na próxima oportunidade você vai trazer aí mais pontuações sobre isso, porque é algo que está mudando a cada dia e instiga a curiosidade das pessoas que querem participar desse contexto também. Bacana, muito obrigado. Bacana. Eu que agradeço, e o papo está à disposição das pessoas, de vocês, ouvintes. Esse foi um assunto solicitado por um ouvinte, então assim, estamos abertos para qualquer sugestão de pauta.